Olá! Nessa aula eu vou explicar quais são os tipos de mama e os tipos de mamilo. É muito importante você saber qual é o seu tipo de mama e mamilo antes de ter seu bebê. Existem mamas pequenas, médias, grandes e extra grandes. As mamas pequenas, não precisa você se preocupar se vai usar o sutiã X ou Y, tanto faz. A mama pequena, ela é muito fácil de você manusear. A mama média também. Mas quando a mama é grande, uma mama que é acima do número 44, ela já pode ter uma tendência para ficar mais baixa, mais pesada. As mamas grandes ou extra grandes, na maioria das vezes pesam muito e às vezes na hora que o bebê vai mamar é difícil ajustar a mama para colocar na posição ideal para o bebê pegar. Então, qual é a dica que você pode fazer se tiver mama grande ou extra grande, ou mesmo se a sua mama for média e for pesada, mais caidinha? Eu gosto de fazer um rolinho e pode ser feito com uma fraldinha ou um paninho de boca, se a mama for pequena ou se for média, se for caidinha. E você pode pegar um sutiã que ele seja tipo de janelinha, que eles conseguem sustentar mais a mama, e pegar a parte de fora do sutiã, puxa e enrola aquela parte aqui para dar uma sustentação nessa mama. Então, mamas médias que são caidinhas ou mamas grandes e extra grandes que são pesadas, é interessante colocar um rolinho, você pode até já deixar preparado. Esse rolinho ele não pode ultrapassar o tamanho da sua mama, porque se for maior do que a mama vai impedir o bebê mamar. Então, você põe só esse rolinho enganchadinho no sutiã, acoplado no sutiã, para que dê um apoio e o bebê possa mamar com mais facilidade. Você tem a condição de colocar essa mama apoiando na boquinha dele. Então, as mamas grandes precisam ser bem apoiadas. Os sutiãs mais adequados são os que têm sustentação embaixo. Mama pequena ou média, você pode amamentar até sem sutiã. Dependendo também da altura da mãe, se a mãe tiver uma mama bem volumosa, mas for bem alta, às vezes não precisa nem colocar o rolinho embaixo. Mas se a mãe for um pouco mais baixa e a mama ficar muito perto da região da barriga, então essa mama tem que ser bem elevada para que o bebê fique bem posturado. Tipos de mamilo. Os mamilos têm 6 tipos de mamilo. Tem os mamilos protusos, que eles são pontudinhos. Tem os mamilos muito protusos, que são esses que eu estou aqui demonstrando. Ele é bem grande e largo. Esse mamilo muito protuso, ele tem um detalhe muito importante que você, quando tiver o bebê, se você tiver esse tipo de mamilo, tem que prestar muita atenção. A boquinha do bebê é muito pequena e quando o bebê abocanha só o mamilo, porque não cabe na boquinha dele, mesmo que você faça toda a técnica, na maioria das vezes o bebê pode ter dificuldade em retirar o leite do peito, porque quando a sucção acontece só no mamilo, ele não vai fazer a expressão na areola. E isso causa um desconforto para o bebê, porque ele fica querendo tomar leite e ele só consegue sugar. Então, quando o mamilo é muito grande, observe bem
se o bebê está tendo xixi, está fazendo xixi corretamente, 6 vezes por dia, para que você sinta segurança na amamentação. O mamilo protuso, que é um mamilo menor do que esse, mas ele é bem pontudinho, é o mamilo mais fácil de colocar o bebê no peito, porque o bebê já tem uma noção de direcionamento por causa do bico, né? Ele vai procurar fácil o peito, e também a abocanhadura dele é muito mais fácil. O mamilo protuso, que não é esse aqui é o maior, ele geralmente tem aproximadamente meio centímetro de bico, pelo menos. Então, ele vai conseguir encaixar bem direitinho na boca do bebê. Mas existem os mamilos semiplanos e os planos. O mamilo semiplano, ele só fica elevadozinho um pouquinho, às vezes quando você tá com frio, aí ele fica mais protuso um pouquinho. Mas alguns bebês não têm um direcionamento correto para abocanhar esse mamilo. Então, na hora que o bebê nasce, se o seu mamilo é semiplano ou plano, que é todo lisinho, o seu bebê pode ter alguma dificuldade em abocanhar o peito. O ideal é que seja direcionado o peito com o esmagamento da areola. Essa areola aqui é bem grande, mas para o bebê abocanhar, mesmo o mamilo sendo plano, para o bebê abocanhar, você vai apertar a sua areola como se fosse dando um beliscão lá dentro, que aí esse mamilo ele fica um pouco mais protuso, facilitando a pega na hora da mamada. Mas se o bebê não consegue pegar esse mamilo, você pode ordenhar o peito e esperar em outra mamada para ver se o bebê consegue abocanhar. Algumas tentativas podem ser muito eficazes, porque depois ele pode aprender a abocanhar esse tipo de mamilo. Quando o leite desce num mamilo plano, a dificuldade pode acontecer da pega do bebê ser um pouquinho mais na frente, depois de 3 a 5 dias. Porque quando a mama fica bem cheia, esse mamilo ele tende a ficar muito plano, muito. E como a areola pode ficar dura, então para que você consiga fazer a expressão da areola e colocar dentro da boquinha dele, do bebê, é muito difícil, muito mais difícil. Então uma dica para mamilos semiplanos e planos: amoleça bem essa mama antes do bebê pegar. Faça massagens. Eu tenho lá mais na frente, em algum módulo aí, eu tenho um vídeo de massagem nas mamas. Massagem e ordenha nas mamas, que é justamente para deixar essa mama amolecida, para que essa areola fique bem emborrachuda e o bebê consiga abocanhar. Porque se a areola estiver muito dura, a areola vai deslizar na boquinha do bebê e ele vai ficar muito inquieto e não vai conseguir pegar. Existem também mais 2 tipos de mamilo, que são os mamilos falso invertidos e os mamilos invertidos. Os mamilos falso invertidos são mamilos que ele não tem bico, ele é lá dentro, e quando você faz essa expressão, ele vai para frente. Então ele é um falso invertido. Ele vai para frente. Ele não retrai. E tem os mamilos invertidos, que mesmo que você tenha um mamilo só lisinho ou tipo umbigo, na hora que você aperta o peito, ele entra totalmente. E assim o bebê pode ter uma dificuldade muito grande para pegar esses tipos de mamilo, que é o falso invertido, o invertido, e o mamilo plano, que quando você aperta, ele entra, ele retrai. Então, para o bebê ter o norte disso, é muito difícil.
Então, mães que têm mamilos dessa maneira, que ele retrai, é interessante usar alguns acessórios. Primeiro, se você ainda está gestante, você pode tentar fazer com que esse mamilo fique protuso. Você pode usar as conchas, essas conchas de silicone aqui. Essa daqui, a base dela é rígida, é uma concha pré-parto, justamente para você colocar aqui no mamilo, colocar o seu sutiã por cima e com a pressão o seu mamilo pode ficar protuso. Você pode fazer isso a partir do 5º mês, 6º mês de gestação, para que esse mamilo possa prolongar. Mas se por acaso, mesmo com a conchinha, esse mamilo é muito invertido, ele não conseguiu ficar protuso, você pode também usar acessórios de mamilo. Algumas mães preferem não usar, porque os bicos de silicone, o mamilo de silicone pode causar problema na amamentação. Eu gosto de usar com muita segurança. Como é que você pode usar esse mamilo? Se por acaso o seu bebê nasceu, não conseguiu pegar o peito, você ficou tentando ordenhar e colocar, dar no copinho, dar na colherinha, e o bebê passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias sem conseguir pegar o peito, é muito mais interessante que você use um mamilo de silicone e mantenha o processo de amamentação, e mais na frente você consiga retirar esse mamilo, dependendo do seu bico do peito, se ele ficou protuso e agora fica mais fácil para o bebê pegar, do que você não usar, entrar num estresse, numa exaustão, porque o bebê não consegue pegar e você não quer usar o mamilo, e assim você consegue, com o mamilo, fazer a amamentação completa. Eu tenho mães que já entraram em contato comigo antes de ter o bebê, e eu detectei que tinha um mamilo invertido, e a gente usou concha, não deu certo, e quando o bebê nasceu, foi tentado colocar várias vezes no peito, e dependendo do bebê, dependendo da mãe, a gente sabendo que aquele processo vai se tornar exaustivo, é sugerido a colocação do mamilo. Então, a maioria das mães que tem mamilo invertido precisam de um mamilo de silicone adequado para esse tipo de bico. Eu vou mostrar aqui alguns mamilos para você ter uma noção. Existem mamilos moles, certo? Esse aqui é um mamilo molezinho, ele é bem ajustado no peito na hora que você coloca. E existem mamilos rígidos, que tipo esse aqui, ó. Esse aqui, se eu apertar aqui, ele não entra. Esse aqui, se eu apertar aqui, ó, ele é mole, certo? Então, esse aqui é um mamilo rígido e esse outro aqui é um mamilo rígido também. Ele tem uma diferença de diâmetro. Esse é bem mais largo e esse é mais fininho. Bebês que vão mamar em mamilos invertidos, é mais interessante usar os mamilos rígidos. Por quê? Porque na hora que o bebê coloca um mamilo mole na boquinha e ele vai sugar o peito, eu coloquei aqui esse mamilo e ele vai sugar o peito. Quando o mamilo é mole, às vezes o bebê não faz uma abocanhadura correta e ele fica só com a boquinha aqui. Ele não faz a abocanhadura completa de areola. E esse mamilo, às vezes, não consegue entrar aqui porque ele é mole e impede a protusão dele. Quando o mamilo é rígido e você coloca o mamilo e ele tem essa dificuldade aqui de achatamento,
Então, ele consegue colocar a boquinha mais para o final, a bocanha areola e o mamilo invertido, ele entra aqui nessa abertura, aqui na entrada do bico. Esse mamilo, ele tem uma diferença, por quê? Porque dependendo do calibre do seu bico, se você tem um bico invertido, mas ele é calibroso, ele é grosso, não adianta você botar um mamilinho fino como esse, porque o seu mamilo não vai conseguir ficar totalmente ali dentro, ele vai ter esse impedimento aqui nessa barreira. Então, o mamilo tem que ser mais grosso para que ele possa entrar totalmente e o bebê consiga abocanhar esse mamilo e a areola. Então, os mamilos de silicone, eles são muito importantes para mães que têm esse tipo de peito, de bico. Inclusive até mamilos planos ou semiplanos, se o bebê tem dificuldade de pega, se o bebê tem língua presa, tem sucção débil, é prematuro, tudo isso a gente tem que ver para quê? Para manter a amamentação. Os mamilos de silicone, eles podem ser retirados ao longo de uma semana, 15 dias, um mês, e tem mães que amamentam 1 ano, 2 anos com mamilo de silicone, porque o bebê nunca conseguiu pegar o peito. Mas é mais interessante usar o mamilo e manter a amamentação do que não usar. É mito dizer que o mamilo, ele não estimula a produção de leite. É mito, porque eu tenho muitas mães e fiz um estudo detalhado com elas e todas as mães que a gente trabalha com mamilo de silicone têm sucesso. Inclusive com relactação, com translactação, que são aquelas amamentações que às vezes a mãe tem pouco leite e a gente usa mamilo de silicone, usa o processo de relactação, que é usar a sondinha ali na boca do bebê com o mamilo, e nós temos um aumento de produção de leite fantástico. Então, é muito importante o uso do mamilo. Agora, é interessante que o mamilo ele seja usado com cautela. Por quê? Porque o bebê ele pode se acostumar com o mamilo, óbvio que é muito mais fácil, mas quando o benefício é maior, é melhor usar o mamilo de silicone. Agora, o Ministério da Saúde ele não gosta que se use mamilo, mas se você olhar no manual do Ministério, no caderno 23, vai ter lá, se o bebê não conseguir pegar o peito, com todas as técnicas que se usem, use o mamilo de silicone. Então, o mamilo de silicone, ele não é muito divulgado, por quê? Por causa do risco que o bebê tem de mamar num mamilo que não foi lavado adequadamente. Então, quando se usa mamilo de silicone, deve ser usado e deve ser feito todas as normas de higienização desse mamilo. Lavar com água e sabão, fazer a esterilização ou em micro-ondas ou fervendo na panelinha, todas as vezes que você for amamentar. Então, o mamilo ele tem que estar limpo e esterilizado. Assim ele vai ter uma amamentação, a mãe vai ficar feliz, tranquila, e é tudo que a gente quer, né? Fazer com que o bebê mame no peito. Então, é interessante que quando o bebê for mamar, independente do mamilo, também observe se a pega está correta. Eu tenho uns vídeos mais na frente que ensinam detalhes sobre isso, sobre a pega, mas se o mamilo lesionar, também é muito importante o tratamento desse mamilo. Então, eu vou falar de um módulo só, de um vídeo só sobre tratamento de lesões da mama. É isso. Eu falei aqui sobre os tipos de mama, que tem a pequena, a média, a grande, a extra grande. Falei dos tipos de mamilo, que tem os mamilos protusos, os muito protusos, os semiplanos, os planos, os falsos invertidos e os invertidos. E também dei algumas dicas sobre alguns acessórios que você pode usar para ajudar na amamentação.
Até a próxima aula!